E a gente volta aqui para o estúdio porque a gente vai direto, ao vivo, conversar com Suane Guerreiro. Ela está do lado do presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana. Suane Guerreiro, seja muito bem-vinda, minha amiga. Boa tarde, a bola está com você. Oi, Jesus, muito boa tarde a você, a quem nos acompanha no Poder Expresso. O senador Carlos Viana nos recebeu aqui no gabinete dele depois dessa sessão da CPMI do INSS, neste segundo dia de trabalho. Então, tivemos uma movimentação intensa aqui no Senado Federal com a aprovação desse plano de trabalho da CPI. Já temos aí quase 1.000 requerimentos, tanto de convocação quanto de outros pedidos, como de quebra de sigilo também, para ter acesso a informações que tratam tanto de investigações que estão em andamento, como também de processos administrativos. E agora, então, o senador conversa conosco. Presidente, muito obrigada pela sua participação aqui no Poder Expresso. Então, a primeira pergunta é, a partir de quinta já começam os depoimentos, não é isso? Exatamente, Suane. Meu boa tarde a você, a todos os telespectadores. Nós conseguimos hoje avançar. Apesar de toda a polarização que gerou o assunto da CPMI, foi possível que todos os parlamentares defendessem e abraçassem um projeto que é nós darmos respostas ao país. E eu, como presidente da CPMI, fiz um compromisso com todos os lados que nós não vamos politizar a comissão de inquérito. Nós vamos fazer com que as pessoas tenham acesso diretamente ao que aconteceu, quem roubou, como roubou, onde foi parar esse dinheiro. Então, quinta-feira, nós já temos para a previsão de ouvirmos a Polícia Federal, a Defensoria Pública e os servidores que trabalharam na investigação das fraudes, porque nós queremos entender como tudo aconteceu. Nós temos reportagens, estão muito bem feitas, temos toda uma série de informações, mas como é uma comissão parlamentar de inquérito, nós precisamos construir um relatório com base nas informações. Então, primeiro, ouvirmos os servidores que identificaram e que depois fizeram, inclusive a Polícia Federal, as primeiras informações. Um segundo ponto, amanhã nós pedimos uma reunião com o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, está previsto pré-agenda para as 19h30, para que a gente possa conversar com ele e compartilhar os inquéritos da Polícia Federal. Se nós conseguirmos o acesso a esses inquéritos, a CPMI andará muito mais rapidamente, nós conseguiremos ajudar, inclusive, a Polícia Federal e o STF nessa investigação e no compromisso de que nós vamos dar respostas à população, os aposentados, aqueles que dependem da Previdência e o contribuinte, porque o dinheiro roubado está sendo substituído com o dinheiro dos impostos, né, que é outro absurdo. E qual vai ser o pedido, né, que vai ser levado ao STF? Bem, nós sabemos que os inquéritos todos hoje, a informação de que temos, são 14 inquéritos que estão na Polícia Federal e que foram levados para o Supremo Tribunal Federal. Esses 14 inquéritos vêm de diversos estados, já têm as oitivas, os depoimentos, inclusive de envolvidos. Isso nos facilita muito chamar, por exemplo, os personagens principais dessa história e confrontar as informações que eles deram com a Polícia Federal. Nós podemos também, por poder que temos pela Constituição, pedir ao COAF que nos diga o sigilo bancário, quebrarmos para saber onde essas pessoas mandaram esse dinheiro, para onde eles levaram esses recursos, diante das declarações que nós temos lá no Supremo. Vai ser muito importante para nós que esses inquéritos sejam compartilhados com a CPMI. Na sua avaliação, seria possível tentar dar uma certa agilidade, então, a esse processo, ou seria um trabalho de paralelo? Não. Se nós conseguimos, eu acredito que haverá colaboração, há muitas informações que são sigilosas, que, naturalmente, nós teremos que lidar de uma maneira mais responsável até do que em outras áreas. Mas, se houver a colaboração, nós teremos como avançar bem mais rápido. Porque a CPMI, Suane, ela terá dois momentos. O primeiro momento, a questão dos descontos indevidos por sindicatos e associações. E nós temos que também entender, fazendo aqui um parêntese, existem associações que têm autorização de desconto. Então, nós temos que definir a responsabilidade de cada uma delas, para não colocarmos todas, né, numa mesma condição de criminosas. E, num segundo momento da CPMI, investigarmos os empréstimos consignados. Porque hoje há uma série de reclamações, e não são poucas, de empresas que fazem empréstimos sem que o aposentado muitas vezes saiba ou não tenha a menor condição de entender. E
Outro ponto importante, como que nós vamos coibir isso? Há primeiras informações de que 10 mil pessoas têm acesso ao cadastro da Previdência. 10 mil pessoas. Isso significa que a pessoa pede uma aposentadoria hoje, não está sabendo que aposentou, ela vai saber como. O banco liga oferecendo um empréstimo consignado. Então, essas situações, nós queremos entender, a Dataprev, que é a responsável pelos dados, pode nos dar relatórios muito importantes para que a gente tenha respostas e, naturalmente, decisões. E sobre essas convocações e convites, então, a expectativa para ouvir os ex-ministros, e ministros também, né, já que atualmente também foram convocados e convidados integrantes tanto do Ministério da Previdência quanto do INSS. Só para a gente entender, então, a partir de quando esses ministros devem ser ouvidos? Bem, os ministros foram convidados. Houve um acordo entre oposição e governo para que eles venham, né, de uma maneira espontânea. Se não vierem, serão convocados. Já os servidores de carreira, esses obrigatoriamente têm que atender uma convocação, é uma questão já pela Constituição. Eu espero, com toda sinceridade, tenho conversado com o relator, que já na próxima semana tenhamos as primeiras oitivas. Mas tem muita gente para ser ouvida. Todos os ex-superintendentes do INSS estão convocados, todos os ex-ministros de todos os governos, desde Dilma, para que a gente não diga que está se favorecendo um governo ou favorecendo o outro. Nós queremos ouvir todos eles e também os diretores de benefícios, aqueles que autorizam a finalização dos processos. Tem muito trabalho pela frente. E tem alguns nomes também que foram alvo também de requerimentos, que são nomes conhecidos da sociedade, que entraram também bastante em discussões nos últimos tempos. Temos aí o homem conhecido como Careca do INSS, também o Frei Chico, também foi bastante citado nos últimos tempos, e eles também serão alvo dessa convocação. Bem, com relação ao irmão do presidente, que é o Frei Chico, nós ainda não temos nenhuma indicação de que ele tenha participado efetivamente de qualquer um dos processos. Se surgir durante as oitivas que realmente houve decisões e beneficiamento, ele terá que ser convocado. Mas não está hoje no radar, é bom a gente deixar claro, é mais uma questão política hoje do que propriamente. Agora, eu digo hoje, mas, por exemplo, você citou uma pessoa conhecida pelo apelido de Careca e um outro que é o sobrenome Camisote. Esses homens já estão, inclusive, ouvidos pela Polícia Federal, têm patrimônio, receberam, inclusive fora do Brasil, esses têm envolvimento direto já comprovado. Esses estão convocados para que a gente possa ouvi-los. E um outro ponto importante, um advogado que foi o primeiro a fazer as denúncias públicas que geraram as reportagens. Ele também está convidado e pode nos ajudar muito, porque havia um esquema dentro da Previdência que não era só do desconto irregular. Quando a pessoa ligava para a Previdência para poder reclamar, ela era encaminhada para um escritório de advocacia. Então, nós temos escritórios de advocacia especializados em entrar contra a Previdência e ganhar a sucumbência. Quer dizer, era uma teia criminosa que tirava dinheiro da Previdência de todos os lados. E para a gente terminar, há uma expectativa grande, né, em relação às próximas semanas, mas a CPMI realmente tem um tempo de trabalho ainda um tanto longo. A previsão é que dure, inclusive, até o ano que vem. Então, a minha pergunta é, como fazer para continuar gerando esse engajamento também da população, para que continuem acompanhando esse trabalho da CPMI e para desmistificar aquela questão que se colocou também ao longo dos últimos anos, muito também em virtude dessa polarização política, mas de que CPI ou CPMI termina em pizza. Qual é? Vocês até falaram sobre isso hoje durante a sessão. Também quero entender a avaliação de vocês. Pois é. Olha, Suane, eu fui relator da CPI do crime de Brumadinho no meu estado. Quase 300 pessoas morreram por uma absoluta falta de cuidado de uma mineradora. O meu relatório, inclusive, pediu a prisão de um ex-presidente da mineradora, que a justiça usa, inclusive, como base dos processos das famílias que tiveram as pessoas que morreram lá. Então, a minha experiência e o meu compromisso é de que isso não vai terminar sem as punições. Segundo ponto, à medida quando eu ganhei, fui eleito, né, escolhido pelos meus colegas como presidente dessa CPI, a confiança na CPI retornou. Não por mim, mas porque as pessoas perceberam que veio uma pessoa de centro que não tem ligação nem com o governo nem outra. E hoje eu recebo ligações, por exemplo, do Amazonas,
procuradores de justiça com inquéritos que estão lá oferecendo as informações, advogados que têm pessoas presas. Tem uma pessoa presa, por exemplo, por esse esquema, que ainda não foi revelado. E esse preso, ele quer estar conosco para poder contar e entender como foi o inquérito. Isso tudo vai ser trazido. Então, já começaram a surgir novas informações, além do que a Polícia Federal já apanhou. Então, é esse conteúdo que eu tenho certeza, à medida que for sendo revelado, vai manter a CPMI muito ativa. Você viu hoje, pelos embates que nós tivemos, né? Os requerimentos de quebra de sigilo fiscal, telefônico, serão votados separadamente, então nós teremos um embate muito grande, mas tem uma determinação minha, do relator, de que nós vamos entregar ao país, sabe, um relatório que vai lavar a nossa alma nessa questão da impunidade, porque chega. Eu falo isso como quem teve os pais aposentados, né, como quem contribui com a Previdência há 41 anos. É hora da gente começar, sabe, a dar respostas à população. Então, esse é o meu compromisso. Senador, muito obrigada pela sua participação aqui no Poder Expresso. Jesus, então, aqui a conversa com o presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana. Volto com você. Muito obrigado, Sônia Guerreiro. A gente agradece também, em nome da nossa audiência aqui, ao senador pela disponibilidade, pelos esclarecimentos, desejando um ótimo trabalho na condução aí, na presidência da CPMI do INSS.